Boa noite. Papo com Cris, ao vivo, entra no ar nesta terça-feira, dia 14 de julho. E hoje eu vou receber aqui uma convidada bastante especial, a vereadora Nancy Tami, porque eu tenho grande estima e admiração. E a gente vai conversar sobre Piracicaba e a cidade sob a ótica feminina. Eu quero muito saber aquilo que a vereadora, por aquilo que a vereadora vem trabalhando, né, durante esse seu primeiro mandato, que termina agora no final do ano, e o que mais ela enxerga que precisa ser feito na cidade. Eu quero dar as boas-vindas para quem está entrando com a gente aqui: Patrícia, Helder, Lúcia, obrigada pela presença. Eu quero lembrar vocês que o Papo com Cris é um projeto que tem um apoio significativo e caloroso da Galvani Cipriani Cidadania Italiana, minha apoiadora, minha empresa parceira, uma empresa séria que está lá em Mantova, na Itália, cuidando dos processos de cidadania italiana, com muita responsabilidade e com muita competência. Antes da vereadora Nancy entrar, eu queria comentar com vocês que hoje eu recebi mais um relatório, né? A gente recebe diariamente sobre os casos de Covid aqui em Piracicaba. Infelizmente, nós tivemos mais 6 óbitos de Piracicaba, já soma 136 óbitos, mortes por Covid-19, e mais 152 positivos para Covid, o que totaliza na nossa cidade 4.885 pessoas doentes com Covid-19. Um número muito expressivo e que está colocando a cidade aí numa rota de risco. Eu vou até perguntar para a vereadora a respeito disso, se ela vem acompanhando. E, ao que se sabe, o prefeito Bajas Negri já entrou em contato com o governo do estado pedindo, né, que o hospital de campanha de Ibirapuera venha a ser usado caso seja necessário e se a doença continuar nessa progressão. Então, a gente está aqui de forma bastante apreensiva, acompanhando toda essa situação. Eu estou aguardando aqui a vereadora Nancy Tami, já está aqui. Bate-papo marcado. Oi, Laura, bem-vinda. Carmen, bem-vinda. Obrigada por nos acompanhar. Lucila, obrigada. É um prazer ter vocês aqui. Vamos falar de Piracicaba sob a nossa ótica, né? A ótica das mulheres. Vamos ter esse papo aqui bastante história. Oi, vereadora. Boa noite, Cris. Prazer, Boa viu? E noite. alegria estar aqui com você. Prazer é todo meu, vereadora. Muito obrigada por aceitar o convite. Um convite que a gente, né, a gente já tinha até marcado essa data e uma convocação para uma extraordinária na Câmara acabou, né, inviabilizando esse nosso encontro, mas finalmente ele aconteceu. Muito bom. Realmente nós tínhamos marcado, nunca teve extraordinária às terças-feiras, mas foi de última hora. Mas é um prazer, uma alegria estar aqui com você e agradeço muito pelo convite. Muito obrigada, vereadora. É lógico que sempre, com 30 anos de carreira, a gente aprende que precisa, né, sempre dar um pouquinho com mais atenção à vida do entrevistado, não que eu não conheça a sua história, mas tem algumas coisas que a gente vai atentando, né, prestando mais atenção. E muita gente, vereadora, associa, né, a sua presença na política, né, essa sua presença bastante consistente hoje, né, na política, associa essa sua presença ao seu marido, o ex-deputado e ex-prefeito Antônio Carlos Millicemi, né, um político de grande expressão local e nacional, né, pelo seu papel. Mas quem vê a tua história percebe que você, né, se engajou muito cedo na política, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: o que te motivou a fazer política em si?
Olha, eu acho que, na verdade, Cris, todos nós fazemos de alguma forma e nem percebemos, né? Esses dias, um colega, nós estávamos numa reunião política com mais mulheres, ele falou: Nossa, eu não tinha tido oportunidade, como as mulheres entendem de política. E muitas vezes nós falamos que não, né? Mas eu acho que cada um de nós, a hora que a gente quer socorrer uma comunidade, alguma pessoa que a gente vê que tem que dar alguma luz, tem que estar junto, quando a gente quer o melhor para o município, quando nós nos indignamos e entramos em alguma ação, como nós estamos vendo tantos atos de solidariedade, então, se política é a arte de agir conjunto, se a política é para fazer o bem para as pessoas, porque essa é a essência. Acho que todos nós temos um pouco, né? Agora, desde menina, eu adorava assistir debate, adorava horário político, umas coisas esquisitas, né? Mas, assim, a gente também, eu não ia percebendo, né? Mas acabei trabalhando em universidade, Ministério da Agricultura, né? Tem uma caminhada aí um pouco longa já, claro, e fiquei à frente do trabalho de meio ambiente junto ao governo em Presidente Prudente. Depois, é claro que foi um privilégio viver todos esses anos ao lado do Tami, é uma escola, e como eu sempre gostei, onde tinha oportunidade, eu estava junto, eu estava conversando, eu estava abrindo novos núcleos, né? E realmente é apaixonante. Eu acho que as ações políticas, o espaço político, quando é para fazer o bem para as pessoas, ele é apaixonante. É dolorido, mas é apaixonante. Quando faz com propósito, a gente sente que é uma ferramenta de transformação, né, Nancy? Quando feito de Sim, forma responsável e com espírito público, é uma poderosa, é a única, talvez a única realmente ferramenta de transformação, efetivamente, né? Que pode, né, ter uma atuação bem, você consegue concretamente perceber, né? Olha, queria fazer abrir um parênteses aqui, fazer uma tricotada. Você é lá de Lucélia, foi nascida isso. lá, né? É isso mesmo. E eu vi que você estudou na Unitoledo, é isso? Fez direito lá? E direito na Toledo. Em Verdade. Araçatuba, né? Não, a Toledo Araçatuba. em Presidente Prudente. Ah, tem lá Porque também, minha entendi. família hoje mora em Presidente Prudente, né? Eu passei a infância em Entendi. Lucélia, mas meus dois irmãos e minha mãe, meu pai é falecido, mas minha mãe e meus dois irmãos e as famílias moram em Presidente Prudente. Eu fiz direito na Toledo, que aliás dá saudades também. Eu fiz agronomia aqui e direito lá. Eu te perguntei porque eu tenho dois tios que são professores lá, mas em Araçatuba. A tia Ivone, que deu aula na pedagogia, e o meu tio Giovanni Baldan, que deu aula no direito. Ele era professor de filosofia do direito, se eu não me Que engano. bacana. Então, são professores lá. Para eu perguntar, vai que a Nancy teve Então, aula com eles, é muito tem ótimo. interessante, né? Aí teria tido, né? O pessoal de Prudente conheço bastante, da época, né? E Bauru também tem a Toledo. São ótimos cursos. Ah, São entendi. ótimos cursos. Vereadora, você está prestes a terminar o seu primeiro mandato, né? E entre vitórias e derrotas, alegrias e desventuras, qual que é o saldo até aqui? Você já parou para fazer essa contabilidade, eu creio, né? Ela É espinhoso. Você fazer política partidária fora de um mandato é uma coisa. No mandato deve ser bem diferente. E eu queria que você me contasse um pouco as suas percepções acerca dessa sua participação na política como mandatária mesmo, Cris, nesse eu acho que essa análise ela é bem dinâmica, porque aguça em nós tantos olhares e a política partidária, onde nós somos 44, 45% de mulheres filiadas, mas para chegar, quando nós vemos um Congresso que hoje tem 15%, aqui na Câmara são 23 vereadores, somos duas mulheres. Então, é claro que quando a gente olha isso, não é uma coisa natural, né? Não é, pode ser habitual, mas não é natural. Então, eu gostaria, assim, a história até de vida, eu gosto muito do trabalho participativo, né? Fui diretora de um curso de agronomia, de um horto florestal, enfim, tive algumas instituições em cargo de comando e sempre gostei de fazer as coisas de forma participativa.
e era uma intenção, até por vir de algum trabalho também, assim, de promoção de cidadania, democracia, que conseguisse fazer um mandato participativo. É difícil porque não é a rotina de nenhuma Câmara, eu acho que são poucas. E aí, através do canal da Escola do Legislativo, que eu já tinha um trabalho junto às escolas, tem uma associação, então era a intenção de montar esse espaço democrático. Os fóruns dentro das bandeiras que eu coloquei para o mandato, as questões ambientais, sustentabilidade, a questão da agricultura, né, a questão do empoderamento feminino. Então, nós criamos, eu falo que nós demarcamos um território para poder caminhar. Criamos a Procuradoria da Mulher dentro da Câmara, que, assim, eu acho que é um espaço, eu passo, né? A vereadora Adriana passa, ou como nós até agora fomos 12 ou 13, né? Dentro de 200 anos, quer dizer, nós somos duas, mas ao longo da história nós temos meio, se são 23, metade disso ao longo de toda a história da Câmara Municipal. Eu torço muito para que o ano que vem entrem muitas mulheres, porque eu acho que é necessário, nós não somos nem melhores nem piores, mas nós somos mais da metade da população e nós não estamos presentes. Então, essa questão, assim, eu acho que o balanço, eu acho que essa questão de ser bastante participativo, de trabalhar projetos essenciais na questão do planejamento mesmo. Eu presidi a comissão que revisou toda a lei orgânica, espero que seja votada, estou insistindo nisso, porque ela está tramitando desde março. O regimento interno, trabalhamos ativamente no plano diretor, alguns setoriais. Então, nós tivemos, eu realmente parei tudo para ficar vereadora. Eu estou vereadora, passa, né? Minha profissão é outra. Mas eu quis me dedicar, eu acho que o momento de vida que eu poderia me colocar à disposição, além de me indignar, além de trabalhar na estrutura interna de partido que eu sempre trabalhei, mas me colocar à disposição para fazer um real trabalho dentro da Câmara. Então, eu estou bastante satisfeita, só que assim, é mais difícil do que eu imaginava. Né? Então, eu não tenho 18 anos, é claro que a gente já passou por muita coisa na vida, e não é assim, a gente tem entusiasmo, claro, eu sou uma pessoa entusiasmada, mas nós não somos inocentes, mas realmente ali o espaço público é mais difícil do que a gente imagina. Tem uma roda girando, eu sempre digo isso. E de vez em quando a gente não tem força para fazer a roda girar ao contrário. Sabe, Cris? Mas, de modo geral, eu acho que assim, o que a gente propôs, eu acho que a gente sai até com saldo. E uma coisa incrível, eu conheci muita gente, eu tenho um gabinete que eu respeito e, assim, tenho realmente gratidão por tanto que trabalharam comigo, trabalharam muito. Tem muitos técnicos excepcionais dentro da Câmara, tem um corpo técnico muito bom. Então, a gente precisa usar tudo isso e muita gente solidária. E eu acho que o espaço é para fazer o bem, é para a gente realmente colocar toda a energia para tentar melhorar. E acho que isso foi muito gratificante. O número de pessoas que eu conheci do nosso município, gente que quer ajudar e muitas vezes está no anonimato. Eu escuto muitas vezes de pessoas que partiram para, né, para mandatos e que foram uma expectativa e que chega e fala, puxa, mas é tão difícil a gente chegar lá e a gente não consegue executar, especialmente no Congresso, né? Que as proporções são muito maiores. Puxa, mas eu queria ter realizado e não consegui caminhar tanto quanto eu gostaria, né? Existe alguma frustração nessa sua trajetória? Assim, puxa, Cris, eu queria ter feito isso, mas nada conspirou a favor, ou foi complicado, ou não consegui viabilizar. Você carrega alguma frustração? Tudo bem que você tem ainda mais né, um mandato ainda para menos um semestre, né, Nancy? Ô, Cris, Mas você carrega alguma frustração ou não? não, De não ter frustração conseguido o que é? eu não diria frustração. Agora, por exemplo, tudo que envolve orçamento na legislação brasileira é da esfera do executivo, e tem sentido, né, na lei de responsabilidade fiscal. Mas tem coisas que passam no município e não passam em outro, né? Então, muita coisa depende do orçamento. Eu acho que isso não é uma frustração e, às vezes, falavam assim para mim, mas não sei se isso vai dar inconstitucionalidade. Às vezes vale a pena, não para. Claro que a gente quer que um projeto passe,
Mas muitas vezes vale a pena você dar luz, você mostrar algo que está meio esquecido, que está anestesiado. Então, vai para a tribuna, chacoalha, vai lá, fala com as pessoas e tenta, olha, chacoalha. Muitas vezes acaba acontecendo no executivo, porque o legislativo chacoalha. E acredito muito, Cris, que a gente tem que entrar num processo. O legislativo é um dos três poderes, para dar equilíbrio à democracia, e acho que a gente tem que trabalhar muito por isso. E muitas vezes ele é subestimado, é interessante. Eu gostei muito da experiência, assim, é uma força da democracia. Só que a gente se coloca, a gente que eu falo legislativo, muitas vezes se coloca de joelhos para o executivo. Ele tem uma força imensa, né? Ali são 23 vereadores, que a gente não precisa ficar pedindo só para asfaltar um quarteirão. Por exemplo, fez um bairro, aí a população pede para asfaltar. É direito dela ter a moradia. Muitas vezes as coisas são construídas pela metade, para o vereador ir lá pedir, ele pede para o prefeito, para o secretário que atende, aí manda um projeto para votar, que ele vota favorável para continuar conseguindo migalhas. Isso não faz sentido, sabe? Não faz sentido. E já ouvi também, eu já subi na tribuna algumas vezes, falei, eu sei que eu estou sozinha, mas eu vou falar o que eu acho, sabe? Algumas vezes que eu fiz isso, eu falei, vou levar bordoada de todo lado, mas não levei. Então tem essa questão, acho que do legislativo enxergar a potência que ele tem, e tem mais, eu acho que a mulher, e eu não sou de me dobrar, eu trabalhei muito com empoderamento feminino, fiz ciência política, com trabalho em relação às mulheres, trabalhei com a Fundação Alemã Conrad de 10 anos de capacitação para as mulheres na política, então a gente tem algum conhecimento, né? E mesmo assim, eu não digo que seja frustração, mas dá uma tristeza de ver que ainda nos subjugam, sabe? Que olham para as mulheres dentro desses espaços. Eu não sei se é isso ou se é até receio, mas a gente sabe se posicionar, nós estamos lá para trabalhar, tem consistência, tem argumento. Eu lembro de umas primeiras reuniões, aqui sem falar nomes, mas tinha ali uns 8, e vira dos vereadores me fala, escuta aqui, menina, eu não tenho nem idade para ser menina e nem se tivesse, né? Então, aquilo eu respondi de Aliás, uma maneira, falei, não sou menina, o senhor sabe meu nome e me respeite, porque senão vou me dar o direito de chamar de coisas que não vou falar aqui. Né? Então, eu acho que a gente tem que se impor o tempo inteiro para mostrar que você nós fez somos isso capazes. recentemente, isso. Não Oi? foi? Eu li Aconteceu. recentemente que você deu uma enquadrada. Eu não nem sei quem é o vereador, talvez eu prefira nem saber. Mas você deu uma enquadrada, porque eu acho que ele chamou você ele se refere a você como esposa do Mentana, é Sim. isso? Olha, você está O que falando não é desse demérito, mas não é o seu papel lá dentro. O seu papel é como uma vereadora e não como esposa do Mentana, né? Mas isso é algo assim, parece que você tem que se reportar a um homem para conversar, porque você não pode estar direto. E no fundo, sabem da capacidade nossa. A questão é que tem um mundo que não se aceita, né? Não aceita a mulher que se posiciona e que muitas vezes vai contrário. É triste isso, porque quem perde é a sociedade, gente. Quem perde, nós mulheres, eu acho que nós temos uma contribuição imensa para dar. Isso tem que ser visualizado. Tem países como a França, tem alguns que são mais igualitários ainda, mas quando começou a cair o número de mulheres no parlamento, mudaram a legislação 50-50, porque eles acharam que se as mulheres passassem a não se interessar por um motivo ou outro, quem perderia era a França. Eles mudaram a legislação para ter a voz das mulheres. Entendeu? Então, é só ser um pouco evoluído, né? Para entender que ali, assim como as mulheres, eu acho que a questão dos negros também tem uma subrepresentação. E é uma população que sofre demais a discriminação e tantas outras coisas que a gente tem visto. Por que que não tem? Tem que ter os representantes, sabe? Tem que ter essa voz, esse voto ali. Aí muda, aí muda. Eu não sei se você tem essa sensação, né? Mas a sensação que eu tenho é que nós somos puxados para trás, ou que nós somos obrigados a dar marcha ré em tantas coisas, e a gente deveria estar
caminhando de forma mais decidida, mais acelerada, né, para a evolução, em alguns sentidos, como os espaços para minorias, né, para etnias, enfim, sem contar que há um esforço muito grande em, eu não sei se eu encontro a palavra correta, mas em tornar a política uma coisa de difamar mesmo, distorcer o que é a política, né? De modo que as pessoas que têm, pessoas de bem como você, outros, queiram entrar e se sintam muito tolhidas de poder exercer a política por conta dessa distorção que está havendo, né? Do papel do que é fazer política e da necessidade que se tem. Queira ou não queira, e parece que isso é feito para que se mantenha um status quo e que sempre os mesmos permaneçam naquele reduto e que nada mais evolua, né? Eu Então, eu não sei se você concordo com tem essa você. sensação. É, eu, Está não- mais difícil. eu acho Tá? que nós estamos avançando, sim. Às vezes retrocesso é impulso, né? Não é, eu não, eu acho que é Tem impulso, razão. porque é a resistência, porque está andando, né? Então, eu acho, nós estamos falando mais na questão das mulheres, nós poderíamos citar aí minorias, no caso nosso, minoria que é maioria, né? Mas é a minoria nesses espaços. Mas eu acho que a gente está caminhando, sim. É que existe no caso das mulheres, é um patriarcado, né? Um machismo estrutural. Então, e muitas coisas que nós repetimos, então é estrutural, faz parte da cultura. Nós repetimos muita coisa sem querer. Mulher não é machista, não é isso, mas só que a gente é também resultado de uma cultura e nós repetimos, né? Muitas vezes até para nos fortalecermos nos grupos, na sociedade que está aí. Então, olha, eu aguento até aqui, senão eu vou cumprir o papel, né, o enquadramento que está aí. Então, para a gente estar no espaço político, nós mulheres, não é só político, né? Você vê na ciência. Olha, Cris, eu lembro, eu gosto muito quando eu estou em São Paulo de ouvir a Rádio Cultura. E quando eu transitava fazendo, não, ali, então eu punha na rádio. Eu lembro de uma menina de 9 anos, estava passando música clássica. E ela entrou, porque o ouvinte entra, né? E ela perguntou o seguinte: eu adoro música clássica e vocês aqui gostam muito do seu programa, mas todos os compositores que você fala são homens e eu gostaria de ter uma referência para mim. E a gente sabe que tem muitos compositores que, na verdade, quem compôs foram as mulheres, né? E assim aconteceu na ciência também. E tem um outro que eu vou te falar que é interessante, que essa Fundação Konrad Adenauer, que trabalha pela democracia, e nós trabalhamos muito capacitação para as mulheres quando eu estava no outro partido, e uma vez uma parlamentar de lá falou, olha, tinha uma reunião lá com a Angela Merkel, e numa comunidade, eu não sei como que foi lá direito, mas e o menino pergunta: menino também pode ser presidente? Pode ser primeiro-ministro? Porque lá, desde que ele Uhum. nasceu, é ela que está, então ele só viu mulher. Então, isso para nós é muito forte, porque a gente só vê. Nós nunca tivemos uma prefeita, nós nunca tivemos uma deputada federal, nunca tivemos uma diretora na Exalc, nunca tivemos uma presidente da OAB. Então, essas paredes que só tem terno, não é. A gente olha para aquilo e fala, gente, tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que vem muito dessa coisa estrutural que a gente vive e onde o exemplo é muito importante. A gente vê agora com a questão da pandemia, quantas crianças estão brincando de serem médicas, que querem entrar na saúde, porque estão achando, poxa, que bacana. Então, o exemplo é muito importante, o que se fala nas escolas, na casa, as referências, né? Então, acho que isso é muito importante. Você falou de machismo estrutural. Você conhece o professor Hélio Rintz? Eu não ouvi, Já ouviu Cris. falar no professor? Você falou de machismo estrutural. Você conhece ou já ouviu falar do professor Hélio Rintz, aqui Quem... em Piracicaba? Não. Rintz, Hélio Rintz. Eu vou te depois mandar um contato. Você falou de machismo. Ele pesquisa o pós-doc dele na Exalc
é sobre, chama assim, Observatório do Machismo, e ele Verdade. trabalha. Eu vou tirar o contato, inclusive tem uma entrevista dele com ele no meu canal no YouTube, bem interessante, que nós fizemos no final do ano passado. A entrevista foi veiculada no início deste ano. Ele faz um trabalho muito interessante mesmo. Ele é um filósofo e faz discussões muito interessantes. Bacana. Vou colocar vocês em contato, porque ele dá grandes contribuições nesse sentido. Ele faz um Ah, trabalho, uma por pesquisa favor, muito, muito séria, bem interessante mesmo. eu vou gostar muito. E Nancy, nós estamos aqui, Cris, deixa eu só, se me permite, a Eliane Berlato está claro, aqui na sala conosco. Ela também tem um trabalho, professora da Exal, que tem um trabalho, uma pessoa para você entrevistar, Eliane, estou te dando mais, mas Ana. ela tem pesquisas em relação a gênero, incríveis, né? Está aqui, eu vi que passou o nomezinho dela por aqui. Aliás, tem pessoas interessantíssimas com a gente aqui. Deixa eu ver, a Bartira Mendes está aqui com a gente, Fábio E Martins, a Nath Laura, Lore, dizendo mulheres ainda são diminuídas por alguns homens, isso precisa acabar. É verdade. A Laura Queiroz, querida, a Laura também, uma lutadora na causa da mulher aí, né? Então, muito a bacana. Estou muito Fábia aqui contente do com Setor, a olha, Thaís doutor está aqui Matheus aqui, que também. Muito bacana. muito bom. O Nancy, vamos falar um pouco da mulher piracicabana, né? Especialmente daquelas mulheres mais vulneráveis, aquelas que dependem da creche, que dependem do posto de saúde, que dependem do transporte, que dependem do incentivo ao trabalho e à renda. A situação do trabalho e da renda vai ficar muito séria e muito grave, né? Eu acho que tende a se agravar substancialmente depois dessa crise da pandemia. Eu acho que é algo assim, sem precedentes, na minha modesta avaliação, né? E eu queria saber de você o seguinte: Piracicaba é generosa com as suas filhas? E o que está faltando na sua visão para que Piracicaba seja uma cidade mais generosa com as suas filhas mulheres? Olha, sabe que uma vez eu vi uma pesquisa que falava por que que as mulheres no Nordeste muitas vezes se posicionavam mais em cargos eletivos. Claro, tem aquela questão familiar, mas tem a história É, de luta. E por Nancy, que que no ele está Sudeste travando um pouco. está travando? Ele está. Deu uma. Deixa eu ver. Está dando uma cortadinha. Vamos ver se Vê se melhorou. melhora. Se não melhorar, você sai e volta, tá bom? Vamos lá. Tá. Melhorou? Vamos continuar. Tá. Melhorou. E aí tinha um comparativo, né? Que as mulheres no Nordeste muitas vezes se posicionavam mais politicamente e no Sudeste menos, porque embora você tivesse assim um tratamento, né, mais cordial, mas muitas vezes isso também de uma forma sutil nos colocavam num papel definido de uma sociedade jamais mesmo sendo tratada, até o exemplo que citaram é como princesas, né? Então tem uma história que a gente precisa ir vindo para Piracicaba. Eu acho que tem sim um carinho, mas ao mesmo tempo a gente fica questionando por que que nós somos tão poucas nesses espaços, não é? Por que que nós somos tão poucas? Então, nós temos uma eleição esse ano. Eu acho que a gente pode mudar. É, tá, você vai falar, vamos votar só em mulher, não é essa a questão, mas nós estamos subrepresentadas. Então, acho que precisa ter essa representação. Eu acho que nós temos mulheres incríveis, nós temos instituições incríveis. É impressionante isso. Eu falei agora há pouco, né, dessa descoberta. Eu acho que é uma grande alegria. Nós fizemos, por exemplo, a rede de atendimento à mulher em situação de violência na Câmara, faz 2 anos, envolvendo as instituições. Poxa, que força! São mulheres de vários órgãos do Executivo, do Ministério Público, Delegacia da Mulher, Marias de Luta, PLPs, nós como Procuradoria da Mulher. Incrível! É uma força pujante. E em todos, se a gente for na universidade, se a gente vai para o ensino, se nós vamos para a saúde, tem mulheres incríveis aqui.
Só que eu acho que a gente tem que se posicionar, sim. Eu recebi esses dias, por causa de pré-candidatura, um recado: olha, eu estou tão feliz porque você está usando ir para um lugar que nós quase não usamos. Né? Então, será que falta essa ousadia? Porque, de alguma forma, voltando na conversa inicial, de alguma forma tem algo que nos acomoda numa situação pré-estabelecida? Né? Então, eu acho que isso é algo para a gente questionar. E qualquer dia eu falei da Eliane, ela falou, estou aqui, eu acho que alguém pode nos responder aí também um pouquinho aí, alguma live também. Mas é isso, talvez tenha algo já acomodado, mas que nós temos mulheres incríveis, guerreiras, representando instituições, sem dúvida nenhuma. É uma cidade muito rica aí nessa força, eu acho que na força feminina. Falta ocupar, eu acho que os espaços de poder e decisão dentro do município. Esse ano eu acho que é o ano que nós teremos mais candidatas concorrendo, né, à eleição. Isso é um fator positivo, né? É muito A eleição positivo, majoritária. é muito positivo, porque até hoje nós tivemos uma só, né, candidata, de repente vem mais. Eu espero realmente que se mantenha, né? Eu acho que A Esther foi candidata a prefeita, né? Ou só foi ela que foi? só Só ela. ela. Pelo menos esses dias nós fizemos um encontro, Cris, na Câmara, que eu acreditei que nós precisaríamos reunir as que estão vivas, acho que duas já não estão conosco, mas as que já foram vereadores. Nós fizemos uma reunião. Esqueça partido, eu acho que quando a Ah, que gente tem. legal. Foi bem legal, foi bem gostoso. E ali na conversa entre nós, o que a gente tem de registro pode até ser, mas que tenha outra, mas a gente não conseguiu descobrir, acho que só foi a Esther. E agora. Nós temos aí, acho que são 12 pré-candidatos por enquanto, vamos ver como que oficializa isso, né? Eu fico feliz que tem outras mulheres, eu acho muito bom, muito bom. Porque dessa forma que a coisa um dia, né, vai acontecer. Porque se as mulheres não se colocarem, não se apresentarem, aí é que fica difícil mesmo, né, conseguir um espaço Sem de dúvida, representação. sem dúvida. Você teve uma vitória recentemente muito bacana para nós, trouxe para nós mulheres, que foi a conseguir que se reservasse uma verba, orçamento para a realização de uma pesquisa, né, a respeito da violência contra a mulher em Piracicaba, que é o IPLAP que vai realizar, né, uma verba do Isso, IPLAP. Vai. isso, E Cris. realmente não existe você ter ações efetivas sem ter uma pesquisa, sem saber exatamente onde você vai atuar, né? Esse trabalho da rede, Cris, Uhum. esse trabalho da rede, que envolve aí um número grande de instituições, então, nós, na rede, nós percebemos que muitas das políticas públicas que nós conversávamos, faltavam dados. Então, nós nos reunimos pela rede, da rede fazem parte aí, olha, Exalc, o Conselho da Mulher, a Procuradoria, o CRAS, o CREAS, o Ministério Público, a Delegacia da Mulher, Marés de Luta, PLPs. Então, é bastante amplo. E nós tivemos uma reunião hoje de manhã. Então, tem uma reunião mensal e tem grupos pequenos que trabalham nesse tempo também dos 30 dias. E nós sentimos, né, acho que isso foi algo levantado pela rede, que eu represento a Procuradoria, mas ali é horizontal a coisa, todas são importantes, que nós não tínhamos diagnóstico, a gente procurava dados. Então, nós fomos até o IPLAP há 2 anos atrás, faz 2 anos, reunimos outra vez e conversamos com pesquisadora da Unicamp, da USP, tentando levantar, e a gente viu que isso 1 ano, 2 anos, quando foi esse ano, né, no último orçamento, nós entramos com uma emenda para que garantisse esse recurso de 45 mil, para que fizesse as pesquisas necessárias, porque como que você vai colocar política pública sem que a gente tenha um diagnóstico, sem que tenha dados, né, para ser mais assertiva? E aí foi através dessa emenda, é difícil a emenda passar, né? Parece que tem um hábito também, poxa, é uma prerrogativa nossa, mas parece que quando vem a peça, não pode mexer em nada.
né? Eu acho que a gente está ali é para ajudar. Eu sempre coloco emenda independente disso. Eu achava que não ia passar, mas a emenda passou. E está tendo uma força muito grande, porque a gente está na Câmara, e acho que vai ser assim com as próximas. Tem várias aqui que eu estou vendo pré-candidatos, tomara que muitas estejam lá, porque é mais do que a nossa Tem ação. que aprender com você, né, minha filha? Oi? Ah, mas tem gente Tem muito que boa. aprender com você. Tem gente muito boa. Mas quando a gente coloca uma proposta interessante, que a força das mulheres começam a ligar para vereador, e agora nós não estamos podendo ter presencial, mas iam lá para plenário, e isso tudo, fala, poxa, acho que não custa nada colocar essa emenda para fazer a pesquisa. Mas eu noto que isso é uma falha no município, eu acho que a gente tem muito pouco diagnóstico para as políticas públicas que são implementadas, e isso é economia, é questão de assertividade, é questão, enfim, né? Eu acho que da gente ter melhores políticas públicas aí. Eu acho que isso foi uma força também, se você me permite falar, logo no começo do mandato, e as bandeiras, eu fiquei vendo lá o que, que não foi, o que, que não entrou na lei de diretrizes que a gente acha que é importante. Então, vai lá conversar com o prefeito, com os secretários, mas eu vi com os pequenos produtores, a questão das nascentes e das mulheres, que a gente está falando mais das mulheres aqui, tinha uma demanda muito grande da casa-abrigo, né? Para as mulheres em situação de violência, vítimas de violência. E aí entrei com as 3 emendas e parecia uma loucura, assim, porque não podia pôr emenda. Eu falei, mas por que não pode pôr emenda? Não, mas você vai e conversa no executivo, tem um jeitinho. Eu falei, mas não é jeitinho, eu vou pôr emenda, você só vota na emenda e passa a emenda, qual é o problema? Mas foi um barulho que eu fiquei até, falei, nossa, o que está acontecendo? E de repente a Câmara estava lotada de mulheres, lotada, e muitas que eu nem conhecia. E me perguntaram, nossa, veio o ônibus? Eu falei, isso aqui é gente consciente. Não... Como assim veio o ônibus? Quem foi lotar ônibus? São mulheres que vieram, porque pelo que eu senti, essa demanda da Casa Abrigo é uma demanda de todas. E foi um barulho, não passou, mas depois entraram com recurso para fazer, quer dizer, tem um atendimento em Sorocaba, nós não temos ainda a Casa Abrigo, mas teve uma iniciativa. Então, esse barulho todo que foi feito em função dessa emenda, aconteceu que acabou tendo uma iniciativa. Então, acho que é isso. Política, muitas vezes, quando não é só o gol, porque foi aprovado o projeto, a sociedade se mobiliza e dizem que vontade política não nasce por geração espontânea, né? Então, é Eu ia te isso. perguntar, quanto que nenhuma pressão popular consegue, né? A sociedade mobilizada, quanto ela consegue fazer mudar, né? Ou fazer que as coisas se revertam em favor dela, né? Isso que é a favor de uma causa. Essa mobilização ela é capaz de mudar decisões, né? Você Dentro sabe do... que, Cris, eu acho que a grande luta nossa é a cultura política, é a conscientização, é entender que a política não é bicho-papão, política é o que muda a vida das pessoas, é o que mais muda a vida das pessoas. Tem muitas pessoas às vezes sofrem e não veem que isso está no voto, né? Nas escolhas. E a gente não pode perder o direito de escolha, só que tem gente que não lembra em quem votou, pegou o papelzinho no chão. Então, eu acho que o voto é de uma responsabilidade imensa. Aí você fala, é só um. Não, você pode, claro, numa democracia cada um vale um, mas você pode conversar com as pessoas, você pode dialogar. Eu acho que deveria ter, nós trouxemos na Câmara o curso de iniciação política para jovens de escola pública. Tinha 100 vagas, agora como está online, apareceram 240 jovens para fazer o curso. Nós tivemos que colocar pelo canal de YouTube, todos de escola pública. Tem Minha interesse. filha fez, Ela gostou? minha filha da ETEC, ela amou você porque você a elogiou, você falou que ela fala bem. A mãe, a vereadora falou que eu falo bem. Ela Que até legal, participou de um Cris. concurso de oratória no Rotary, ela realmente se expressa muito bem, né? E ela foi e adorou, ela realmente adorou. Foi muito proveitoso para ela. Então, os jovens estavam lá, e eu acho assim incrível, porque os países que a gente tem mais consciência da democracia, do espaço político, a sociedade se mobiliza assim. Tem também projetos de iniciativa popular, mas a gente tem que cobrar, votou na pessoa, vai cobrar permanentemente, vai estar junto. A Nicole está perguntando aqui, ó, se a gente acha mais difícil mobilizar as mulheres, né?
Eu acho que não, acho que pelo contrário. Eu acho que a coisa está fervendo, está um vespeiro. Quando é uma boa ação, eu acho que nós estamos mais juntas do que nunca, sabe? Nancy, eu estava abrindo o programa aqui agora e com as informações de mais 6 mortes, né? 136 mortes por Covid em Piracicaba. Nós vamos bater os 5.000 infectados nos próximos dias, né? Triste, né? E circulou por esses dias, circulou hoje uma informação de que estaríamos à beira do colapso do sistema. Eu queria saber você como, e eu soube que houve uma solicitação da prefeitura ao governo do estado para que haja já um sobreaviso de uso do hospital de campanha lá no Ibirapuera, porque pode ser que não possamos mais dar conta da demanda. Eu queria que você me contasse um pouco sobre como tem sido, né, atuar nesse momento. Você fez uma série de propostas, né? Queria que você me falasse um pouco da sua percepção de como Piracicaba, como o poder público local se comporta ou, né, enfim, como é a linha de combate a essa pandemia na sua visão? O que está acontecendo aqui em Piracicaba? Podia ser diferente, está sendo feito o que era necessário, podia ser feito mais. O que você imagina ou pensa sobre Ô, Cris, acontece que é algo que a gente não tinha nem dimensão que pudesse acontecer. Mas tem alguns critérios que eu acho que tem que estar presente. Não dá para negar a ciência, tá? Dá para ter diálogo com todo mundo. Agora, se negar a ciência, como que a gente vai conversar? Ali não é questão de você acreditar ou não acreditar, é constatado, tem metodologia. Depois você tem uma Organização Mundial da Saúde colocando as diretrizes, né? Também os órgãos institucionais dos infectologistas. Então, acho que quando. E mais a experiência do que estava acontecendo em outros países antes de chegar aqui, né? Então, quando a gente faz um comparativo, e nós tivemos uma votação na Câmara para a mudança da lei orgânica para que a gente tivesse autonomia. Nós não temos autonomia, dá para restringir, mas não ampliar. Restringir, sim, se a gente quiser restringir mais do que o Estado coloca, né? Mas eu lembro que eu fui o único voto contrário, porque para mim não é. Depois o Ministério Público se pronunciou, o Tribunal de Justiça também, né? Mas, assim, não tinha uma situação cômoda. A gente entende o lado da economia, eu não sei nem como que a gente vai, como que quadro, né, que a gente vai ter, não é bom, não é bom, já tá, tem muita gente sofrendo, empresas quebrando, desemprego. Agora, veja bem, talvez se a gente tivesse fechado, Nova Zelândia deu esse exemplo, né? Olha, o Paraguai fez isso, sabia que não tinha hospital suficiente, eles fecharam tudo, mas fecharam mesmo, que de não sair na rua, em pouco tempo puderam voltar. Agora nós ficamos aí, e a gente entende a pressão de comerciantes. Eu fui comerciante, meus pais foram comerciantes, quer dizer, a gente entende essa pressão, mas não dava para acontecer isso. Então, o que eu vejo, mesmo quando era para fechar, tinha muita coisa funcionando, tem gente sem máscara, tem, ao invés de uma pessoa ir fazer a compra, vai a família inteira com criança, avó, né? E a gente sabe que não tem a vacina, né? Os testes insuficientes, porque senão poderia tomar alguma outra medida. Então, eu acho que a gente ficou muito assim, abre, mas fecha, mas não fechou direito. E o município não está numa situação boa, né? Não está. Eu também vi isso hoje, que do Hospital de Campanha de Ibirapuera, que a gente está com 90% já, né? Do, da ocupação dos leitos. Você sabe, Nancy, me desculpa te interromper, mas quando tudo isso começou, e isso já estava acontecendo, né? Começou lá na China, já estava vindo, já estava na Europa, na Itália, naquela situação extrema, né? Me lembro que no dia 14 de março a gente se trancou em casa, uma parte da população fez isso,
E eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, a Eliana da Penha Silveira, você deve conhecer, Eliana foi assessora na Câmara também. Hoje ela mora na Itália, ela é dona da Galvani Cipriani, que é minha parceira, inclusive, no programa, ela patrocina meu trabalho. E eu me lembro que eu fiz a primeira live com ela, quando eu decidi que eu ia fazer lives durante a pandemia, que eu ia estar fechada em casa, e que eu precisava me comunicar e levar informação. Ela foi a primeira pessoa que eu procurei justamente para saber o que estava acontecendo na Itália lá no final de março, pensando o seguinte: o que eles estão passando agora lá, nós vamos passar aqui. E eu me lembro que ela falava assim: Cris, para sair de casa, eu tenho que preencher um formulário e pedir autorização para o governo. Nós podemos sair uma vez por semana de casa, uma pessoa da família, e ir para o supermercado. Entram 10 pessoas, entra só de cada 10 pessoas. Então, era uma coisa assim, rigorosíssima. Eu falei, nós vamos passar por isso, né? E no fim das contas, não foi bem assim. E parece que a coisa, né, desandou. E realmente, a rigidez talvez fosse o melhor remédio para o começo, né? Sim, eu acredito nisso. Era difícil ter esse posicionamento, só que, claro, que não é não dar importância para o lado econômico, é pelo contrário. E as pessoas também vulneráveis, eu lembro que outra pergunta, por exemplo, nós temos muitas mulheres da periferia que trabalham no comércio. Então, você abre, elas vão pegar o ônibus, que os ônibus estão lotados, quer dizer, aí não tem creche, não tem escola. Tem um sistema rodando, que para rodar as peças têm que estar funcionando. Eu acho que ninguém sabe direito como vai ser. Outra coisa que eu propus um projeto também foi um comitê de crise. Então, onde você poderia ter ali representantes institucionais e realmente montar um planejamento estratégico durante e pós-crise, ouvindo, né? E muitos municípios fizeram isso, ouvindo que seja várias associações, mesmo a associação dos comerciantes, da indústria, universidade. Então, eu acho que seria assim, uma coisa muito boa montar esse comitê, porque uma vez decidido, são todos tomando a decisão. E tem inteligência novamente, eu acho que a gente tem que usar muito essa inteligência que tem no município. Então, esse comitê de crise foi um projeto proposto, teve 7 votos só, não passou. Né, que acharam que era da competência, e o que existe no executivo não é comitê de crise, são 3 ou 4 secretarias, de vez em quando se reúne com um aqui, outra instituição ali, mas não é algo regular, com um programa realmente para uma decisão conjunta, para um planejamento estratégico conjunto. Eu acho que isso seria algo, porque tem solução milagrosa? Não tem. Está todo mundo sofrendo e tem gente muito mais vulnerável, né? Muitas pessoas não estão tendo que deixar os lares. Você viu que aumentou moradores de rua, não sabe, estão dependendo de cesta básica. Quem vivia só por exemplo, faxina, nós temos 40% das famílias nessas regiões, só tem a mãe, é só a mulher que é o que conduz a família, a renda e tudo, a segurança dos filhos e tudo. E muito do mercado informal também. Então, é claro que tem que ter esse acolhimento. Nós tivemos aí, né, eu acho que tanto para trabalhadores informais quanto para os microempreendedores individuais, mas não tem cadastro de todo mundo. Então, o Brasil peca muito nisso, em diagnóstico, e nosso município também, diagnóstico, em ter um registro das pessoas nos programas. Eu acho que até que a gente tem, a Secretaria da Assistência tem um trabalho relevante nisso, mas tem muita gente fora dessa conta também. Então, como que faz para chegar? E, ao mesmo tempo, a gente viu muita solidariedade, né? Muita gente ajudando. Você deve ter visto, são tantos grupos que quando falava da gente recolher e distribuir, eu falava, a gente recolhe e dá para alguém que já está distribuindo, porque tem muita gente fazendo bem, É, né? tem mesmo. Tem gente fazendo quase milagre com as coisas. Eu estou olhando aqui o nosso tempo, nós já estamos com 10, mais alguns minutinhos. Opa! Passar rápido, uma Ah, hora ele que derruba, delícia! né? Assim, vai rápido. Nancy, sobre. Eu acho que esquece tudo que se sabe sobre como fazer campanha e vamos pensar uma coisa nova a partir de agora.
Como é que você imagina? Já tivemos um adiamento, né? E estamos com medo de sair na rua. Eu não saio. Eu falei, quando essa vacina não chegar, minha filha não volta. E eu não vou. Juntou mais que 5 para minha aglomeração, entendeu? Eu não vou correr esse risco. Como é que você acha que vai ser a campanha? Não estou falando da sua, mas a campanha. Como é que você acha que vai acontecer essa campanha para prefeito no Brasil todo, na nossa cidade, nesse momento? Vocês têm assim uma ideia de como vai ser? É Eu acho muito que no digital mesmo? é algo totalmente diferente e nós É, somos um povo que gosta de estar presente, né? De abraçar, de sentar, Então, não está tendo nada disso. Eu não tenho dúvida, isso a gente ouve também nos vários cursos, porque nunca vi ter tanto curso também. Está tendo uma oportunidade incrível, né? De aprender, de dialogar. A gente assim progrediu um pouquinho aqui eu mesmo não entrava num monte de coisa, tem que entrar, mas não tenho dúvida que o presencial, aquilo de porta em porta, aqueles grandes encontros, eu acredito que a gente não vai ter isso, né? Porque nós já estamos em meio de julho, mais 2 meses, 3 meses, vai sair totalmente disso, estou mesmo se tendo abrir, a a aglomeração, por campanha mesmo. exemplo, não vai ter, A né, campanha Cris? mesmo ela começa. Oi? A campanha Tá vai começar no travando. comecinho de outubro, porque travou? Travou? Tá ouvindo, Não, Cris? agora estou ouvindo, estou Tá. Nós ouvindo. temos Tá. aí as convenções partidárias do dia 31 de agosto a 15 de setembro. O Chico Graziano aqui com a gente, Chico, que bom. A Pois Márcia é, bem-vindo. também, que bom. Então, e depois vai ser 15 de novembro, né? O primeiro turno. Então, é comecinho de outubro. Então, tá aí, tem 2 meses e meio. Eu não acredito que vai dar para fazer aglomerações. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai ser muito pautada em mídias sociais. Pode ter um ou outro encontro presencial. E eu acredito realmente, a decisão está para esse ano, vai ser em novembro. É completamente diferente. Atípico, muito atípico mesmo, né? Quem é que te inspira na política? Você que começou cedo, mocinha, pegou aí a abertura, né? Quem é que te inspira? Eu sou até capaz de arriscar. O que ou quem? 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 Puxa vida, não? Bom, tem muitas pessoas que nos inspiram que não estão no cargo eletivo. Eu acho que aí tem pessoas incríveis que fazem política e só não estão no cargo eletivo. Eu lembro muito da dona Ruth Cardoso, eu era fã assim, dela e acho que se fosse em outros tempos, ela que seria a presidente, né? Mas assim, cargo eletivo, sem dúvida nenhuma, a Angela Merkel para mim é muito exemplo. A hora que os refugiados começam a chegar e os chefes de Estado parece que teogeriza, fecham tudo e ela abre, mesmo correndo o risco de não ser reeleita e acolhe, né? E ela que viveu também na época do muro, né? Então passou por tanta coisa, ela para mim é inspiração. E aqui no Brasil eu tinha assim verdadeira paixão por Franco Montoro. Franco Ah, eu Montoro ia para mim falar. é assim, puxa vida, ele abriu espaço, muitas vezes era para ele ser o cara, e para que conciliasse, para conseguisse o melhor resultado, ele dava um passo para trás e deixava o outro ir. Trabalhou a abertura democrática, essa criação dos conselhos. É assim, Travou um eu sou fã, leio os discursos, né? uma travadinha. Ela estava aí menor. Tá dando Finalzinho da para nossa ouvir? conversa, deu uma travadinha. Então, mas o Franco Montoro foi exemplo, e claro que eu tenho muita admiração pelo Tami também, viver ao lado, acho que fez muito e a dedicação é incrível pelo país. Mas se eu ficar pensando aqui, vai ter mais nomes, né? Sem dúvida, tem muita gente boa E na a gente, política. eu acho que a gente tem que recorrer a essa memória, né? E pensar que temos aí bons exemplos e inspirações para nos apoiar, para acreditar que a gente consegue tirar o país dessa situação, né? Né, Sim. Nancy? Sabe por quê, Cris? Todo Dessa mundo, situação. a gente se indigna, fica indignado, mas nós temos que nos posicionar.
E quem puder se candidatar, e vai doer muito, o Ulisses Guimarães também, foi super cara, foi realmente outro É grande verdade. democrata. Né? Tem muita gente, Nicole. Mas então, nós precisamos que as pessoas se posicionem. Qual é a dor? Perder a eleição? Se perder, perdeu. A gente não está entrando por um outro motivo. A gente está se colocando à disposição se a população acolher, para ajudar. Então, o máximo que pode acontecer é perder. E é claro que você não vai investir o que você não tem, não é isso. Né? Eu acho que se for para fazer a política que a gente reprova, não precisa entrar, já tem quem faça. Né? Vamos fazer outra coisa, é tanta coisa boa na vida. Né? Então é isso. Nancy, olha, eu queria dizer para você que foi um enorme prazer Para conversar com mim, você. Realmente você honra a presença da mulher dentro da Câmara Municipal, você é dedicada, né, no seu trabalho, uma pessoa inquieta, só os inquietos que, né, se arriscam e se verdade. lançam a esse tipo de experiência. Eu quero te desejar boa sorte, que você, né, consiga atravessar esse deserto, porque atravessar um deserto, né, não é fácil fazer uma campanha, não é fácil pleitear um cargo, e que Piracicaba saia vencedora disso tudo, porque eu acho que nós vamos ter um grande desafio, nós vamos ter uma economia, lógico que não vai depender, né, o dinheiro não é feito aqui, mas acho que os gestores locais vão ter um papel importante na defesa da população, né, e daquilo que a gente vai precisar, precisamos de interlocutores fortes. Né? Então, eu quero te agradecer, foi uma honra para mim ter você aqui, a sua agenda, eu sei que é uma agenda difícil, cada vez mais apertada, e eu estou à disposição e espero que você permaneça por muito tempo na política para nos defender lá e para nos representar e para a gente caminhar Cris, junto. É isso. muito obrigada, também sou fã sua, viu? E assim, eu acho que esses diálogos que você traz, eu acho que tudo isso ajuda a construir. E a gente espera que nesse espaço e os embates que virão, que sejam respeitosas, que sejam no âmbito das ideias e que a gente consiga aceitar os diferentes, né? Mas sempre no diálogo, sempre no campo realmente das ideias e das propostas. Eu tenho certeza que você está ajudando a ampliar esse espaço, a trazer esse. Foi uma delícia aqui conversar com você. Passou muito rápido, Obrigada. tá bom? Passa rápido. A ideia é essa mesmo, que seja agradável e que passe rápido. Muito obrigada. Eu quero lembrar e agradecer a Galvani Cipriani, minha parceira, Galvani Cipriani, cidadania italiana, por essa parceria, por acreditar no meu trabalho e me permitir que eu, né, me permitir que eu consiga trazer pessoas como a Nancy para a gente conversar. Obrigada. A conversa vai estar no IGTV, vai estar no canal Papo com Cris no YouTube. Gente, se inscreve lá, me dá essa alegria. Tem um monte de gente aqui. Entra lá no YouTube, Papo com Cris, se inscreve, tudo tá lá. Tá todo o nosso acervo de entrevistas tá lá, tá bom? Obrigada, um beijo. Quinta-feira eu falo com o Dr. Leonardo Veré, psiquiatra de São Paulo, vai falar sobre medo, pânico e insegurança. Vai falar como é que é e como é que se trata isso, tá bom? Beijo, beijo, Obrigada, Nancy. Cris. Obrigada, viu? Até. Obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada.